E se eu te dissesse que existem imagens que não apenas mostram, mas chamam? Que cada vez que você as observa, algo que não deveria existir se aproxima de você. Hoje, você vai conhecer a história de uma família que acreditou estar apenas começando uma nova vida, mas acabou despertando algo antigo, algo que nunca deveria ser visto. A estrada de terra parecia não ter fim. O carro avançava lentamente, levantando poeira fina, enquanto a família observava as árvores retorcidas que cercavam o caminho. Para o pai, André, aquele silêncio era reconfortante. Ele acreditava que aquela mudança seria a chance perfeita para recomeçar sua vida. Professor de literatura, sempre sonhou em ser escritor, mas os fracassos acumulados e as contas atrasadas o empurraram para um estado de desespero. Quando encontrou aquela casa antiga à venda, por um preço quase simbólico, não pensou duas vezes. Era grande, afastada da cidade, com um sótão espaçoso que poderia se transformar em seu escritório. Tudo parecia ideal. Mas, para a esposa Mariana e os dois filhos, Clara, de 11, e Lucas, de 15, o clima era diferente. Desde o primeiro momento em que cruzaram os portões enferrujados, sentiram um peso estranho. O vento parecia mais frio ali, e as janelas, com cortinas empoeiradas, lembravam olhos que observavam em silêncio. Na primeira noite, enquanto a família ainda desempacotava caixas, André explorou o sótão. As tábuas rangiam a cada passo, e o cheiro de madeira úmida misturado a morfo tornava o ar quase irrespirável. Foi ali que encontrou uma caixa de metal, encostada num canto mais escuro. Dentro dela havia vários rolos de filme e uma pequena filmadora antiga coberta por poeira e ferrugem. Curioso, André levou a caixa até seu quarto improvisado de trabalho. No início, pensou que se tratava de lembranças da família anterior. Talvez aniversários, viagens, festas antigas, material que poderia até servir de inspiração para sua escrita. Sem contar nada a Mariana, guardou os rolos com a intenção de assistir depois. Naquela madrugada, incapaz de dormir, ele ligou a filmadora. A parede branca do sótão serviu como tela improvisada. As primeiras imagens mostravam exatamente o que ele imaginava. Uma família sorridente em um piquenique, crianças correndo pelo jardim, risadas abafadas pelo som frágil da película. Mas, sem aviso, o tom das imagens mudou. Agora a câmera tremia. Mostrava uma árvore solitária no quintal, e dela pendiam cortos imóveis oscilando com o vento. André gelou. A cena era seca, silenciosa, crua. Ele desligou a filmadora, com o coração disparado, convencido de que deveria estar sonhando. Mas não estava. E sem perceber, naquele instante, já havia aberto a porta para algo que não poderia mais controlar. Os dias seguintes foram estranhamente silenciosos. André tentava agir normalmente, mas não conseguia tirar da mente as imagens perturbadoras do filme. Ele se convencia de que era apenas uma gravação antiga de algum crime horrível, talvez uma encenação. Mas o realismo daquelas cenas corroía sua razão. Na segunda noite, quando todos já dormiam, ele voltou ao sótão e decidiu assistir a mais um rolo. O projetor rangeu, soltando um zumbido metálico, e a luz amarelada cortou a escuridão. Desta vez, o filme mostrava outra família. Um jantar tranquilo.
uma mesa farta, risadas abafadas. Mas abruptamente, a cena se transformava. A câmera agora filmava os corpos da mesma família, amarrados em cadeiras, a boca coberta por fita adesiva. As imagens se estendiam em silêncio, até que a tela mostrava fogo. A casa deles em chamas. Nenhum som, nenhum grito. Apenas o registro cru do fim. O que mais incomodava André não era apenas o horror das mortes, mas a sensação de estar sendo observado enquanto assistia. No canto da projeção, em frações de segundo, parecia haver um vulto. Algo imóvel, mas presente. Um rosto indefinido, como se a sombra tivesse olhos. Ele rebobinou a fita várias vezes, tentando entender. A cada repetição, aquela forma escura parecia mais nítida, mais próxima, como se tivesse consciência de estar sendo assistida. Na manhã seguinte, Clara comentou com a mãe que não conseguia dormir. Disse que ouvia passos no corredor durante a madrugada, mesmo sabendo que todos estavam em seus quartos. Já Lucas começou a acordar suado, afirmando que sonhava com um homem alto, que chamava seu nome no escuro. Mariana desconfiava do impacto da mudança, mas o olhar fixo dos filhos, assustados, deixava claro que não eram simples pesadelos. Naquela noite, André prometeu a si mesmo que não voltaria ao sótão, mas a promessa se quebrou em poucas horas. Algo nele clamava para assistir aos outros rolos, como se fosse puxado para dentro daquela escuridão. E quando mais uma vez ligou o projetor, percebeu que já não estava sozinho no sótão. O ar estava mais denso, frio. As sombras se moviam nas paredes. E na tela, o vulto agora não era mais apenas um borrão distante. Era uma figura alta, parada, imóvel, olhando diretamente para a câmera e, de alguma forma, olhando também para ele. As noites seguintes se tornaram insuportáveis. André já não dormia. Mariana, exausta, percebia que o marido passava horas trancado no sótão. E a cada dia seu olhar ficava mais fundo, como se algo estivesse corroendo sua sanidade. Clara começou a desenhar obsessivamente. Mariana encontrou dezenas de folhas rabiscadas com figuras macabras, corpos suspensos em árvores, casas em chamas, crianças de olhos vazados. O detalhe mais perturbador era sempre o mesmo. Em todas as folhas havia a figura de um homem alto, sem rosto, que surgia no canto do papel. Quando questionada, Clara respondia com simplicidade: "Ele fica olhando, sempre olhando." Lucas, por sua vez, passou a evitar dormir. Contava que, ao fechar os olhos, via a mesma entidade que a irmã descrevia. O homem sussurrava seu nome e prometia que logo o levaria para brincar. Mariana começou a entrar em pânico. Tentou convencer André a deixar a casa, mas ele reagia com irritação, alegando que era apenas fruto da imaginação das crianças. No fundo, porém, sabia que não era. Ele próprio já havia sentido a presença no quarto, já havia ouvido o arrastar de passos lentos no corredor quando todos dormiam. Na terceira semana, André decidiu assistir a outro rolo de filme. O coração batia descompassado, mas a curiosidade era mais forte. O projetor iluminou a parede
revelando uma cena que lhe tirou o fôlego. Uma família no quintal, brincando com o cachorro. As imagens tinham um tom quase pacífico, até que o cenário mudou abruptamente. Agora viam-se os corpos enfileirados, amarrados em cadeiras, enquanto a câmera aproximava-se lentamente. No último instante, antes da película acabar, a criança da família olhou diretamente para a lente, com os olhos vazios de vida, e desapareceu da imagem. André recuou apavorado. Em todos os filmes, sempre havia uma criança que sumia. Ele finalmente entendeu. Aquelas gravações não apenas registravam mortes, elas eram testemunhas de um ritual. Algo ou alguém estava colhendo as crianças. E naquela noite, pela primeira vez, André percebeu um detalhe aterrador. Sobre a caixa metálica que guardava os rolos, havia agora um símbolo riscado com um carvão. Ele não se lembrava de tê-lo visto antes. Era um círculo irregular, atravessado por linhas que se assemelhavam a garras. E o símbolo parecia pulsar, como se respirasse. André não conseguia mais ignorar. Os símbolos riscados sobre a caixa se repetiam agora nas paredes do sótão. Alguns estavam tão bem marcados que pareciam gravados na madeira há anos, embora ele tivesse certeza de que não estavam ali quando chegaram. Determinou-se a investigar. Passou dias mergulhado em livros antigos de ocultismo que encontrou na biblioteca da cidade, além de arquivos policiais empoeirados que quase ninguém consultava. O que descobriu o deixou sem ar. Em diferentes épocas e lugares, sempre havia relatos de famílias inteiras assassinadas em circunstâncias semelhantes às que vira nas fitas. Os arquivos falavam de uma entidade, uma figura conhecida em culturas antigas sob diferentes nomes, mas quase sempre ligada à ideia de devorador de almas. Alguns manuscritos a chamavam de o Observador, um ser que, segundo as lendas, habitava imagens e símbolos, atraindo-se por crianças. Ele não apenas matava, mas as consumia, levando-as para um espaço entre mundos, um lugar de silêncio absoluto, onde ficavam presas eternamente à sua mercê. Os relatos ainda diziam algo mais. O vínculo era selado através do olhar. Aquele que contemplasse o observador por tempo suficiente acabaria permitindo sua entrada. E cada vez que alguém assistia às gravações, fortalecia esse elo. Mariana começou a notar as mudanças no marido. Ele já não falava direito, não comia, os olhos vermelhos, fixos em nada. Clara e Lucas, por outro lado, pioravam a cada dia. Certa noite, Mariana encontrou os dois acordados, sentados no chão do quarto, encarando a parede. Eles diziam estar ouvindo as instruções do homem que morava nas sombras. Na mesma semana, André descobriu algo que gelou sua alma. Em um dos relatos mais antigos, datado de quase 4 séculos, havia um desenho tosco representando o observador. A figura era exatamente a mesma que ele vira nas fitas, a mesma que Clara rabiscava nos papéis, a mesma que, em seus piores pesadelos, parecia espreitar pelos cantos da casa. E então, na madrugada seguinte, ao subir ao sótão para guardar os livros de pesquisa, ele encontrou um novo rolo de filme sobre a mesa. Um que ele tinha certeza absoluta de que não estava ali antes. Naquela madrugada, o silêncio parecia mais denso do que nunca. O vento batia contra as janelas, mas nenhum som quebrava a tensão que pairava sobre a casa. André subiu ao sótão, cada passo pesado, com a respiração curta. A caixa metálica estava aberta e sobre ela repousava um novo rolo de filme, mais recente que todos os outros. Tremendo, ele ligou o projetor. As primeiras imagens mostravam a sala de estar da casa, iluminada pela luz fraca da lua que entrava pelas cortinas. Tudo parecia normal. Os filhos brincavam, Mariana recolhia roupas do varal.
Mas, à medida que a câmera avançava, detalhes começaram a se revelar. As sombras alongavam-se de forma estranha, os reflexos nos vidros não correspondiam aos movimentos reais. E então ele percebeu algo impossível. Uma figura alta, de traços indefinidos, surgia atrás de cada membro da família, quase transparente, mas inconfundível. O observador. O coração de André acelerou. Ele tentou gritar, correr, mas algo parecia prendê-lo ao chão. No filme, a entidade começou a se aproximar e cada passo seu era acompanhado por um ruído metálico e distorcido que parecia ecoar na realidade. Ele não podia acreditar, mas cada gesto da entidade na tela coincidia com os sons que ouvia no sótão. De repente, o projetor apagou-se sozinho. A sala mergulhou em escuridão absoluta. André sentiu um frio intenso subir pela espinha e um silêncio mortal tomou conta do lugar. Um sussurro, baixo e gutural, chamou seu nome. Ele se virou devagar e os olhos encontraram algo que não podia existir. A sombra alta e sem rosto do observador estava ali, parado demais, observando-o. Um grito preso escapou de sua garganta. Quando a luz da manhã finalmente invadiu a casa, André estava sozinho no sótão. A caixa de filmes havia desaparecido. Mariana, Clara e Lucas não estavam em lugar algum. Apenas o símbolo riscado nas paredes permanecia, pulsando levemente, como se respirasse. E então, ao chão, uma última fita. Nela, uma câmera filmava a casa, e no canto da imagem, uma figura alta, imóvel, observando diretamente para a lente. Não era apenas a história deles, era um aviso. O observador ainda estava ali, e talvez você que está assistindo também esteja sob o seu olhar. Algumas imagens não deveriam ser vistas, mas, uma vez que olhamos, elas nos encontram. Se você chegou até aqui, cuidado. O observador nunca desaparece, ele apenas espera. E agora que você conhece a sua história, talvez ele esteja mais perto do que imagina. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma história sobrenatural. Até o próximo vídeo, se você conseguir dormir até lá.